Olá pessoal, tudo jóia? O vídeo vai trazer um pouquinho sobre a ideia humana, né? O ser humano e as dimensões culturais, né? do ser humano. Então, para começar, a gente tem que fazer precisamos fazer alguns questionamentos aí, né? Para conseguirmos entender melhor a ideia da dimensão cultural, né? dos seres humanos. Então, o que nos distingue dos outros animais? Existe mesmo uma natureza humana? O que é cultura? O que é o ser humano? O que nós somos? Né? Só os seres humanos têm cultura? Tá? Então, são alguns questionamentos que nós precisamos nos fazer antes de, e não antes de entender, mas sim abrir espaços na mente para conseguir refletir sobre, né? Então, nesse sentido, desse questionamento e de tentar chegar a uma resposta, precisamos entender que o ser humano é um ser vivo, né? Que pertence ao reino animal da espécie denominada Homo sapiens, certo? Que nós somos. Então, o ser humano ele é um animal racional, e a capacidade de comunicar-se faz parte da natureza humana. Então, isso são afirmativas. Tá? Então, essas assertivas aí, elas são verdadeiras, porém incompletas em relação aos questionamentos levantados. Então, vamos tentar ir um pouquinho mais adiante, né? Vamos tentar refletir um pouco mais. Costumamos dizer que algumas ações, comportamentos, né, ou atitudes são naturais aos seres humanos, mas é preciso ter cuidado para não confundir natureza humana com cultural. Então vamos entender isso um pouquinho melhor. Quando alguém diz que tem grupos humanos que são naturalmente frágeis por viverem em determinada situação ou localidade, isso pode corresponder a alguns seres humanos, né? Destes grupos, mas não a todos que estão ali inseridos. Tá? Então, para que algo seja considerado da natureza humana, deve existir de forma universal, né? E não variando conforme o tempo, sexo, classe social ou região. Tá? Então, considerando aí que os seres humanos variam em consequência das condições sociais, econômicas, políticas e históricas em que vivem, precisamos não, vou trazer aí uma citação da Marilena Chauí, que defende que a ideia de natureza humana como algo universal, intemporal e existente em si e por si mesma, não se sustenta. Porque os seres humanos são culturais ou históricos. Né? Então não tem como criar uma regra única, porque nós somos culturais e nós somos históricos, estamos em mutação e transformação o tempo todo. E nisso a gente podemos fazer um comparativo, né? Alguns animais aí apresentam-se em níveis mais altos na escala zoológica de desenvolvimento. E assim nós podemos constatar atos de inteligência ou capacidade elementar de raciocínio. Por exemplo, cães, gorilas, golfinhos, enfim, em vários outros, né? No entanto, a inteligência animal ela é concreta, ou seja, presa a uma experiência vivida que vai se tornando repetitiva. Sempre vai saber que daquela forma ela vai ganhar algo em troca. Então, mesmo que um macaco consiga usar uma vara de bambu aí para alcançar o alimento, não aperfeiçoará esse processo como fizeram, né, os seres humanos ao construírem objetos para atingirem outros fins.
não vão pegar de uma vara para pegar objeto e sempre vão ficar sempre na mesma vara. Nós, como humanos, nós evoluímos dentro desse processo, conseguimos desenvolver o raciocínio para criar outros mecanismos para facilitar e melhorar. Então, essa é a diferença. Já outros animais, como os insetos, né, estão nos níveis mais baixos aí da escala zoológica e agem basicamente por instinto, regido por leis biológicas, invariáveis, indivíduo para indivíduo, e mantidos aí por transmissão hereditária, né? Vai passando sempre adiante. E é da natureza das abelhas, por exemplo, produzir mel. Isso é da natureza dela, a forma. E isso é algo hereditário, né? Isso é mantido por uma transmissão hereditária. E nós, seres humanos, também agimos por instinto. Por exemplo, mamar, né? Quando a gente é criança pequena. E temos atos de inteligência. Porém, precisamos destacar aí que existe uma grande diferença entre nós e os outros animais. Por quê? Porque somos capazes de aprender, questionar e modificar. Tá? E nesse sentido precisamos então entender que nós, seres humanos, somos biológicos, produzidos pela natureza, mas somos seres culturais por transformar a natureza. Tá? E aí vamos tentar entender, e não, tentar não, nós vamos entender aí a diferença de natureza e cultura. Então, podemos aí nos questionar, o que possibilitou que os seres humanos ultrapassassem aí as barreiras da natureza e transitassem aí na cultura? Então, alguns filósofos aí, né, a partir do século XVIII, consideraram que os humanos eles diferem da natureza graças a quê? Ao pensamento, à linguagem, ao trabalho e à ação voluntária livre. Quem defende isso é a Marilena Chauí. Tá? O antropólogo Levi Strauss defende a linguagem como fator que distanciou os seres humanos da ordem comum dos animais, já que permitiu aí compartilhar, né, experiências e conhecimentos individuais e sociais. Outro que dá para destacar, o Karl Marx aponta o trabalho como meio para o desenvolvimento de todas as formas de manifestação culturais. E com isso, né, com a cultura, os seres humanos então são capazes de algumas coisas, né? Nós podemos destacar: estabelecer condutas que regem a vida em comunidade, expressar-se através de linguagem simbólica e interpretar a realidade, adotar um conjunto de comportamentos que lhes permitem se relacionar com a natureza e transformá-la, né? E aí podemos então falar em culturas, no plural, já que variam conforme o tempo e o espaço, né? Aí nós podemos aí, vou pegar o exemplo, cultura muçulmana, cultura árabe, cultura nordestina, culturas familiares, né? E por aí vai, né? Sempre variando de acordo com o tempo e espaço, extremamente importante isso, tá? Então, nesse sentido, o que é cultura? Então, a palavra cultura, para ser mais técnico aí, vem do verbo latino cofere, então, que significa cultivar, criar, cuidar, tá? Então, na Grécia Antiga, estava relacionada ao processo de formação ou educação do corpo e do espírito dos membros da sociedade. Hoje, né, geralmente usamos a palavra cultura com diversos significados aí, né? Isso no cotidiano, assim, no dia a dia, né? Por exemplo, a gente usa como posse de conhecimento, né? Um exemplo, ele é muito inteligente, tem cultura. Criação de animais, né? Então, a cultura de carpas está em crescimento, vou pegar um exemplo assim. Ideia de sociedade.
A cultura indígena está ameaçada. E atividade artística, como por exemplo, a cultura nordestina é linda, tá? E para não ficarmos aí restritos ao conhecimento do senso comum, vamos ver aí algumas definições de cultura, então, tá? Cultura, então, é o conjunto de características humanas, certo? Que são adquiridas, preservadas ou aprimoradas por meio da comunicação, da interação dos indivíduos na sociedade, segundo Queiroz, tá? Outra, cultura pode ser considerada um amplo conjunto de conceitos, símbolos, valores e atitudes que modelam e caracterizam uma sociedade. Isso segundo Cotrim. Então, cultura é algo bastante amplo, ligado a toda produção humana. Tá? Então, vamos ver algumas características aí da cultura. Tá? Então, segundo o arqueólogo Robert Braidwood, tá? Alguns elementos que caracterizam a cultura. Então, vamos ver algumas segundo então o Robert Braidwood. A cultura adquirida pela aprendizagem, não herdada pelos instintos. Tá? Então, nós vamos aprendendo, tá? O processo. A cultura é transmitida de geração a geração por meio da linguagens nas diferentes sociedades. A gente vai aprendendo as coisas, tá? Vamos crescendo e vamos aprendendo. Outra é criação exclusiva dos seres humanos, incluindo a produção material e não material, tá? O não material poderia ser construções, né? Mecanismos, máquinas, certo? E a questão do não material, questão das lendas, né? Aquela questão cultura que mantém viva as tradições de determinados, né? Dos povos. Então, outra, a cultura ela é múltipla e variável no tempo e no espaço de sociedade para sociedade, tá? Então, é por isso que mesmo tendo nascido em uma sociedade, tá? Mas sendo criado em outra, o indivíduo irá adquirir os hábitos e costumes, né, que é a cultura, do grupo social em que ele foi criado, e não os de onde ele nasceu, tá? Porque a cultura é um processo de construção, é um processo de aprendizagem, e não herdada por instintos. Isso é o interessante. E outra coisa que nós temos que destacar, né? Que a cultura, quando se fala em que ela é múltipla e variável no tempo e no espaço, aí entram as questões, às vezes, de choques culturais em questão de idade, né? Se percebe muito pais para filhos de como essas gerações acabam tendo, às vezes, pequenos conflitos, porque as mudanças culturais são extremamente mutáveis e vão se transformando ao longo do tempo, tá? O ser humano ele é transformador da natureza e o resultado dessa transformação então se chama cultura, muito importante, tá? Então a capacidade e aí de produzir bens e conhecimentos possibilitou aos seres humanos superar muitas adversidades, tá? Em relação à sobrevivência. Então assim outra coisa que a gente pode se questionar nesse sentido que nós somos, né, que o ser humano ele é transformador da natureza, a gente também precisa entender, tá, mas e a destruição da natureza também é cultura? Sim, também faz parte de cultura. Mas aí, que cultura é essa? Nesse sentido, né? Que pensamento é esse? Que uso da natureza é essa? Né? Então, observando aí ao nosso redor, podemos perceber infinitas produções culturais, certo? Desde o nosso modo de falar, comer, divertir, né? Nos divertirmos, trabalhar, crer e tantas outras que podem variar no tempo e no espaço. E aí entra aquilo que eu tinha colocado há pouco, essa questão do choque que acaba acontecendo, né? E aí eu quero trazer outros questionamentos aí que às vezes as pessoas se fazem e acabam cometendo alguns erros, por exemplo, né? A cultura europeia é superior à cultura latina? Todas as sociedades humanas possuem cultura?
o uso da tecnologia interfere positivo ou negativamente nas culturas? Os animais possuem cultura, né? Então, a cultura, dentro de uma ideia criação e criadora. Já pensaram o quanto a cultura na qual se está inserido influencia no modo de ser, pensar e agir? Né? Dentro do tempo e espaço, as condições que nos são dadas no meio que a gente vive, como ela vai nos influenciando, né? Somos constantemente influenciados por diferentes fontes culturais, né? O tempo todo. E essas fontes culturais, elas também variam de acordo com as questões socioeconômica, sociopolítica, né? Tudo isso acaba influenciando. Aí entram as questões de influência o tempo todo. Questão da família, a questão religiosa, grupos de amigos, a questão onde a gente trabalha, meios de comunicação, o lazer, tudo isso acaba influenciando e vai nos desenvolvendo, né? De acordo com as formas, então, que a gente vai. Então, a cultura, vamos deixar claro, né? Ela é uma criação coletiva dos grupos humanos que influencia as novas gerações, os indivíduos, de modo particular, mas que também é constantemente alterada por seus indivíduos e grupos estando em constante construção e mudança. Tá? Então, os humanos são seres culturais, nós somos seres culturais por sermos capazes de transformar a natureza. E o pensamento e a linguagem desempenham papéis fundamentais, possibilitando pensar no passado, tá? E projetar o futuro. E é importante lembrar que cada sociedade, independente da época ou local possui cultura e que cada cultura possui seus próprios valores e verdades, tá? Por isso que não existe cultura superior ou cultura inferior, ou a cultura certa, ou a cultura errada, ou a cultura bonita, ou a cultura feia, tá? Então, o que existe é uma variação, é uma diferença cultural, porque cada um, né, usa os seus valores nessa cultura, coloca suas verdades nesse processo cultural. Né? Cada grupo, cada povo, cada nação, cada território, cada espaço e em cada tempo coloca os seus valores, as suas verdades sobre, né, a cultura. Por isso que não existe cultura superior ou cultura inferior. Né? Ou as tecnologias estão destruindo as culturas, às vezes a gente vê. Não, a tecnologia está contribuindo para novamente construir outras culturas, né? Outros grupos. E ela não vai ser geral para todos. Alguns vão conseguir fazer determinadas coisas e outros não. Né? Então, essas são as principais transformações aí. Né? E a gente poderia trazer ainda a ideia de um comparativo entre cultura e ideologia, quando nos referimos aí ao conjunto de ideias políticas, morais, estéticas, religiosas, por exemplo, né, que caracterizam um determinado grupo social. O que nós estamos fazendo? Estamos nos referindo aí à ideologia, né? Então a ideologia destacada aí, ou a ideologia, podemos destacar aí a visão do Marx, pode representar um conjunto de ideias que dissimulam aí a realidade, mostrando de forma parcial e distorcida a realidade, como no caso das questões relacionadas aí ao domínio de uma classe social sobre a outra. Né? Outros defendem aí que a ideologia serve para orientar a vida prática e garantir a coesão social. Tá? E para que a ideologia presente em cada grupo social ou cultural não desempenhe apenas o papel de conformidade perante as injustiças e explorações, deve ser analisada com base no senso crítico, ajudando a descobrir a realidade e seus mecanismos de funcionamento. Tá? E ter consciência das ideologias às quais somos submetidos possibilita compreender as diferentes manifestações culturais e respeitá-las. Esta consciência pode favorecer também algumas mudanças culturais e
ideológicas, quando conseguirmos despertar a consciência, né, sobre a importância da cultura, né, e de como as ideologias transformam e podem mudar determinadas questões, certo? Um forte abraço, galera, ótimos estudos e um abraço.